Flashback. Um olhar sobre a semana. Bem-vindos a mais esta edição de Flashback, um programa de rádio na TSF, que é também um programa de televisão na SIC. Prontos para o debate já estão Nogueira de Brito, Pacheco Pereira e José Magalhães. Na segunda parte deste Flashback, eles vão debater o rescaldo da crise do CDS e a corrupção em Portugal. Como sempre, começamos com um olhar sobre outros temas da última semana e começa o Nogueira de Brito, creio que voltado para o fim da revisão constitucional. Pois parece que sim, um fim ainda não definitivo. Digamos pré-anunciado. A comissão foi suspensa, foi aprovada uma proposta do PSD no sentido de suspender os trabalhos da comissão. PSD, aliás. Está aqui um ilustre comissário, aliás, connosco, que naturalmente vai acrescentar qualquer coisa. Comissário porque membro da comissão. Que é o José Magalhães. O Chico Pereira não tem ideia do que é que seja. Pois não, estava a ver o que é o comissário. Exatamente. Mas, o comissário... explique lá a sua ideia, que parece um tanto insidiosa e mal expressa o que é que quer dizer. Hoje está muito misterioso, o que é que aconteceu? Sobre si? O que é que Sim, não me aconteceu nada. Não. Estou a falar sobre a revisão constitucional e dizer que é realmente... Está estranho. O que é que quer dizer com essa história do comissário? Não começo já a insinuar Comissário que é o aquele Brito que... se sente como uma espécie de O comissário também é um membro da comissão. Religado à máquina, portanto... Comissário... já com insinuações. Não. Comissário também é um membro da comissão, não é? Você é membro da comissão de revisão constitucional, ou não? Sem dúvida, Sem dúvida nenhuma. Está suspenso. Estou suspenso. Está suspenso. Como toda a gente, o PSD não quer, claramente, a revisão. Não, mas, ponto parágrafo. Até para continuar melhor a impedir, porque esse é que é o aspecto notável desta operação. É assim, o PSD impede a parte da revisão que não quer, ou seja, a reforma do sistema político, as alterações participatórias, etc. E faz, na prática, aquela que ele quer, ou seja, impedir a regionalização. Não, mas a grande... Acho que é uma coisa brutal do ponto de vista político. Eu suponho que o grande problema desta decisão e esta resolução que foi aprovada não é propriamente esse, de quem impede quem. É o desprestígio da própria instituição parlamentar. Porque realmente a Assembleia assumiu poderes constituintes com grande entusiasmo dos principais partidos nela representados, com propostas apresentadas... Olha a cara de entusiasmo do José Pacheco Pereira. Não, com propostas apresentadas com grande cara, é o verdadeiro rosto do entusiasmo. Que o Dr. Duarte Lima, seu líder do seu grupo parlamentar, apresentou na altura, provocou várias intervenções num período antes da ordem do dia sobre a revisão constitucional para afirmar a vontade firme do PSD de concluir a revisão. Bom, e depois o que acontece é que os mecanismos normais e próprios da Assembleia acabam por ser postos em causa e não funcionar. A criação da comissão. Há uma comissão especializada. É evidente que membro de um partido e representante de um partido que de facto está empenhado na revisão, como é o CDS, e que é marginalizado em relação às conversas fundamentais e nas reuniões a dois que o PSD quer ter, eu não posso deixar de mostrar indignado com o que se passou. Esse silêncio tem um valor de consentimento? Não, não tem. É que não... Bom, eu dou aqui ao Dr. Nogueira de Brito, enfim, a desculpa de não estar bem informado sobre as posições recentes do seu grupo parlamentar, porque eu chamo-lhe a atenção que o grupo parlamentar do CDS, que o grupo parlamentar... Não são maus. Isto promete ser um programa duro para si. Não tem nada a ver sobre aquilo que vocês estão a pensar. Exatamente. Não, o que eu estou a dizer é o seguinte, não... É que o CDS respondeu positivamente ao convite, eu só estou a dizer isto, o CDS respondeu positivamente ao convite do PSD para reuniões bilaterais no sentido de discutir a revisão constitucional, o que é um pouco contraditório com o que disse antes. Não, mas compreendo, mas não, desculpe. Não, mas eu ainda não disse nada. A questão é muito diferente. É porque... Eu não disse qual era a questão. A conversa bilateral com o PS, o convite ao PS e as condições de que ele é rodeado e as consequências que lhe são atribuídas pelo PSD são exatamente iguais ao significam, significam que o PSD entende que o assunto não pode, de um acordo possível não pode ser feito na Comissão. Pacheco Pereira está a dizer que o CDS está disposto a discutir em segredo aquilo que o PS diz que só quer discutir na praça pública. A gente está a falar para pessoas que não acompanham estas questões como nós acompanhamos. Portanto, talvez valha a pena dizer. Porque eu acredito que a maioria das pessoas que esteja a ver este programa não sabe do que é que nós estamos a falar. Abriu-se um processo de revisão constitucional. Um atestado de ignorância, Pacheco Pereira. Abriu-se um processo... A revisão constitucional apontada aos pequeninos por João de Barros posso explicar, porque eu acho que as pessoas
não nos acompanham se a gente não der esta explicação prévia. Perfeito. Abriu-se um processo de revisão constitucional. Os partidos apresentaram os seus projetos. Bom, há sempre controvérsia, os projetos são diferentes uns dos outros. Você gostou do seu projeto? O partido, Resposta, não gostei. Esperem um bocadinho. Deixa chegar ao fim. Deixa-me chegar ao fim. E o PSD, ao exemplo do que aconteceu em todas as revisões constitucionais, fez uma proposta a todos os partidos para encontros bilaterais no sentido de discutir o próprio processo de revisão. Não é nada que não tenha feito o Dr. Vítor Constâncio, não é nada que não tenha feito o Dr. Jorge Sampaio, não é nada que não tenha feito o engenheiro António Guterres, quando da mini-revisão constitucional para alterar, em função do Tratado de Maastricht, a Constituição. Portanto, a prática que existe na revisão constitucional em Portugal não é 3 pessoas. Ouça, há duas oportunidades. Deixe-me terminar. Na revisão constitucional em Portugal, a prática que existe é que quando os partidos querem levar a revisão a bom termo, combinam a atuação na Comissão com discussões entre eles. O Partido Socialista sempre fez isto. Não faz agora por uma razão muito simples. É que, efetivamente, o Partido Socialista está minimamente interessado em fazer a revisão constitucional. Eu vou dizer porquê. Pelas palavras do Dr. Almeida Santos. Não é preciso ir mais longe. Quando o Partido Socialista recebeu uma carta, ou se eu digo quais são, o Dr. Almeida Santos fez uma declaração, quando recebeu o convite para as reuniões, a que ele chama reuniões secretas, que é evidentemente uma maneira de caracterizar as reuniões. Não eram secretas? Não, são discretas, eram não é a mesma aberta? coisa. São discretas, não é a mesma coisa que secretas. Não brinco com as palavras. Não, eu não brinco, eu não brinco. Então deixa-me terminar. Não, deixa-me terminar. Eu quero terminar. Por favor. Não, isso é uma treta, porque então... Isso é uma treta, exatamente. Uma reunião discreta, quando é secreta. Se fazem este intervalo, eu tenho que perguntar ao José Magalhães se aceita que o PS, desta vez, procedeu de forma diferente. É verdade. Claro Conforme Tese Pacheco Pereira. Claro Porquê? que sim. O PS procedeu desde o início de forma diferente, disse duas coisas. Não se deve fazer uma revisão constitucional demasiado próximo do ato eleitoral, porque seria excessivamente influenciada. Não é pretexto, é uma razão séria. Deve fazer-se o mais rapidamente possível e por isso mesmo é que a Assembleia aprovou por unanimidade, com o voto destes senhores, que os trabalhos se concluíssem desejavelmente até ao fim deste ano. Mas porquê recusa os encontros bilaterais com o PSD? Porque não há substância para isso. Por um lado, porque há uma má experiência do passado. Por outro lado, porque não é necessário. Mas isso é preciso. Mas isso foi dito. Foi dito, objetivamente. Mas deixe-me concluir, ao Pacheco Pereira. Deixa-me só arrematar lá a parte. Deixe-me concluir, Você já termina. Até porque não tem nada para dizer. Tenho. Não, tem mais alguma coisa para dizer sobre isto? Não tem projeto nenhum. Não tem projeto nenhum substantivo, exceto na parte em que é negativo e que trata de demolir a regionalização. O resto é em característica emoliente. Este senhor não aprovou aquele projeto. Pacheco Pereira, E, portanto, não há nenhuma proposta que o PSD tenha para mostrar que não possa mostrar em público. Aquilo que o doutor José Magalhães acabou de dizer, a que chamou má experiência do passado foi a revisão constitucional de 1989. Quanto ao método, Pacheco Pereira, calado. Não, para ele foi... Aquilo que você chamou má revisão, aquilo que você chamou má experiência do passado... Estou a falar do método, aquilo que você chamou má experiência do passado é a revisão constitucional para alterar a Constituição em função do Tratado de Maastricht, com o engenheiro António Guterres, e é a alteração da Constituição em 1989. E não houve acordo secreto nenhum. O PSD tinha algum tema da revisão que precisasse de discutir, digamos, em privado com o PS? Não está de acordo com o projeto do PSD, Carlos Andrade. Não está a perceber que esta forçanga toda é para ocultar este aspecto. Havia alguma razão válida para o PSD querer discutir bilateralmente com o PS e com o CDS? Há todas as razões. Há todas as razões. Porque os partidos... Porque os partidos, em todos os processos de negociação, há give and take. E isso faz-se por conversações... toma lá dá cá, em tradução normal. É exatamente, toma lá dá cá. E o que é que você quer dar cá que não possa mostrar aqui? Esteja lá calado, Ponha lá aqui qualquer coisa que nós não estejamos a fazer ruído. Eu gostaria de ter uma frase que chegasse ao fim, sem você aflito como está, desatasse a fazer ruído para impedir que as pessoas percebam. Está-me a ver aflito, ao Pacheco Pereira. Vê a minha mão. Se você está aflito, o problema é este. Mas eu gostaria de acabar. Treme-me a mão, Pacheco Pereira. O problema é este. O Partido Socialista tem uma contradição em ter a importância que ele próprio atribuiu ao seu próprio projeto e as palavras do Dr. Almeida Santos, que o Dr. José Magalhães não quer que eu diga. E que são as seguintes. Diga. Não envergonha ninguém, diga lá. E são as seguintes. Nem é muito importante fazer esta revisão, porque esta Constituição não é má de todo e, portanto, se ficar assim, também daí não vem mal ao mundo. Pronto, e é má? Isto caracteriza a atitude em relação... A Constituição é má em muitos aspectos. É má em muitos aspectos. Porquê é que vocês fazem a revisão constitucional? É má em muitos aspectos e devia ser alterada. Ora, para ser alterada com seriedade... Os senhores saem da revisão só há um para processo, ser alterada. Só há um processo. O Joé?
cujo é a combinação das reuniões da Comissão com aquilo que no passado deu resultado. Se no passado não tivesse havido negociações entre o PSD e o Dr. Vítor Constâncio, entre o PSD e o engenheiro Não está nada esclarecido qual é a matéria da negociação. Tem que dar por esclarecida. Se não houvesse estas discussões, nunca tinha havido Esclarecida essa posição, não quero fazer a vontade ao José Magalhães de reconhecer que você, Pacheco Pereira, não se identificava com o projeto de revisão do PSD. Eu reconheço, porque é público e não me custa nada dizer, que eu gostaria que o projeto de revisão constitucional do PSD fosse muito para além daquilo que é. No entanto, não deixe de considerar vitais e necessárias para o país as alterações que nós propomos. Nogueira de Brito, as negociações era para apreciarmos o seu projeto de revisão Nogueira de constitucional Brito, secreto. 30 segundos para rematar, a não ser que não queiram dizer mais nada no outro olhar sobre a semana. dizer uma coisa. Então, como quer dizer uma coisa, o Nogueira de Brito usa da palavra 30 segundos. Olha, eu quero dizer o seguinte, um dos aspectos que os dois partidos manifestamente querem, principalmente o PS, quer disfarçar, é realmente que, no fundo, apesar de terem apresentado projetos tão confrontados um com o outro, não é? Tão divergentes, na realidade, porque o Partido Socialista aceita finalmente... Nós queremos a revisão e queremos a reforma do sistema político. Quer mudar o sistema político. O que acontece? Exato. É que o acordo vai evidenciar o que há de fundamental nas relações entre os dois partidos, e é que são dois partidos que estão fundamentalmente entendidos. Qual acordo? Já marcou E o seu acordo, a conversa, Já marcou o seu ponto. a conversa vai revelar isso. Votei. Nogueira de Brito, não se perca. José Magalhães. Votei, Senhor, porque foi uma alteração fundamental ao José Magalhães. Há um facto desta semana que me parece exatamente. interessante e que merecia análise. Estou curioso em saber o que é que o Pacheco Pereira pensa sobre ele. O Primeiro-Ministro cancelou a sua ida. Consegui pensar sequer. Está muito agitado. Mas eu falo em doce, que é para você acalmar. E na revisão constitucional você funciona direto e sintético, José Magalhães, sem ruído, Pacheco Não, é Pereira. claro que é evidente Sem que ele quer ruído, Nogueira de Brito. Ele quer Sem ruído, Claro, quer conservar. 76. E melhorar. Ganho o direito à Como em palavra. 89 disse. Como em 89 Meus disse. senhores, Ele não queria revisão constitucional em Este 89. barulho todo lá, é a tentativa do Pacheco Pereira de Impedir que o evitar Magalhães diga o quê? que alguém coloque o seguinte tema de Eu reflexão. tenho muito medo O Primeiro-Ministro de Portugal, convidado a presidir a abertura do ano letivo Não em vai. Coimbra, Na minha universidade. e depois Não de foi. ver Não negociada cuidadosamente a sua presença vai, no não, ato, não foi. Não foi. adiou-a com o seguinte fundamento Não adiou. literal: Não adiou. pelo medo de algumas posições de intolerância de grupos minoritários. Sim. Que é verdadeiramente espantoso. Primeiro, porque é um insulto à academia. Em segundo lugar, porque significa que no dia em que alguém disser há um conjunto de minoritários que pretendem conspurcar a presença de Vossa Excelência, o Primeiro-Ministro fica bloqueado e não vai. Como é Em que terceiro acha que lugar, ia ser a recepção porque de Cavaco até Silva na o Academia de almirante Coimbra? Américo Tomás foi a Coimbra numa altura bastante dura para aí ser confrontado Acha que está com no aquilo fascismo. que a Pito chamava umas Com o minorias. como é discurso que do seu acha que colega ia de ser a partido. recepção de Cavaco Exatamente. Silva na Academia de Coimbra? Exatamente. Responda. José Honra que Magalhães, seja feita. como é que acha que ia ser a recepção de Cavaco Silva na Academia de Coimbra? Tensa. Tranquila, pacífica? Tensa. Não, Tensa. o Tensa, traduzido mas em atos. repare, um titular de um órgão de soberania não deve apreciar a tensão. Presidente da Associação disse que não. Ou então fecha-se no palácio, guardado por guarda-costas, não sai, não vai a sítio nenhum, vai talvez à mesma praia onde costuma ir, guardado do guarda-costas, mas não faz nada. Isto não pode ser. Não pode ser. Ponto esclarecido. Pacheco É Pereira. terrível. É um insulto, não Olhar é só um sobre a insulto à semana, também academia. o tema? Traduz também um estado de Não coisas. vale a pena dizer mais nada sobre isto. Está tudo dito. Está tudo dito. Não, está tudo dito. É o seguinte. evidentemente, é Está tudo verdade. dito. A JSD teve mais coragem do que este senhor, que está aqui acachapando e dando cobertura a uma coisa sem Há dias em defesa que é preciso possível. ter uma paciência monumental para o aturar, que é quando você vem muito excitado, com milhares de coisas, e acha que esses pontozinhos políticos Você está de acordo lhe com dão o um José voto. Lhe dão Mas um eu sei voto. que você está de acordo com o José Magalhães. Então, São capazes de não lhe dar um você voto, não mas pelo menos concorda dão-lhe uma com- posição de Não, vantagem. não concordo. Claro que Você está de acordo. dou de graça. Você na... Dou de graça ele que Então, ficou a posição de está a ver? vantagem. Se dá de graça esse tempo, eu propunha que Dou de dessemos graça. por concluída a para primeira terminar, parte. Está adiado. tempo com Foi a isso. semana dos adiamentos. O adiamento da revisão constitucional, o adiamento da visita do Está a querer Primeiro-Ministro, aproveitar o adiamento da para dissolução do PSD, do CDS, Está a querer Da aproveitar. dissolução, da dissolução do Está a querer grupo parlamentar aproveitar do tempo de antena. Mais minuto, menos minuto, já Você gastaram sabe o que não há primeiro, dissolução quarto de hora do do programa. parlamentar possível. Daqui a pouco Nogueira de Brito, Pacheco Pereira e José Magalhães vão debater o rescaldo da crise do CDS e a corrupção em Portugal. São os dois grandes temas do Flashback de hoje. Aqui estamos então para a segunda parte do Flashback de hoje. A equipa escolheu como primeiro tema o rescaldo da crise do CDS. Começa você, José Magalhães, porque é quase neutro nesta questão, não é? Quase neutro. Em absoluto, em absoluto. É porque o Dr. Pacheco Pereira tem-se distinguido por trazer à praça pública a discussão sobre as interpretações que devem ser feitas
da crise do CDS. Por Ele e por isso você. prefiro eu. Sim, você, na sua função de jornalista e tal, também tem... Nogueira de Brito, os jornalistas são os instrumentos para a procura da verdade, para a procura da revelação. Instrumentos divinos. Instrumentos divinos não tem. Vamos lá aos factos ao José Magalhães, ao Queres Andrade. Não, o que me Eu já parece... ouvi chamar muita coisa aos jornalistas, mas instrumentos para a procura da verdade. Exatamente. É um, Não é verdade. grande conceito de si próprios. Meus caros amigos, José Magalhães. isto é insónias, não é sono. Essa conversa dá-me sono, literalmente. Eu estou a acordo. Eu estou absolutamente convencido de que esta semana, vai fazer a leitura da crise CDS. traduziu a dificuldade que era previsível do CDS de manter aquilo que se chama uma ofensiva continuada. As coisas, quando não têm base de sustentação, esgotam-se. Dono do CDS passou para a defensiva. E a realidade retoma os seus direitos. Esta semana a realidade retomou os seus direitos. Ou seja, há os restos da semana anterior, no que diz respeito ao CDS, ou seja, vassouradas em relação àquilo que não tinha sido metido debaixo do tapete, por assim dizer. O Dr. Monteiro meteu debaixo do tapete, como os bons funcionários de limpeza, aquilo que perturbava a vida interna do CDS. Quer dizer que as coisas continuam lá. O Sr. Nogueira de Brito não veja nisto qualquer metáfora pejorativa em relação a si, mas verdadeiramente... Tenho a impressão que ele já estava a sentir-se no tapete. O José Magalhães atalhou a tempo. Apressei-me a atalhar para que não houvesse equívoco. E por isto, porque repare, não aconteceu de facto nada de novo. O Dr. Monteiro foi à prova oral, a prova oral foi excessivamente banal, ou seja, eu nunca vi a Maria Elisa tão, digamos, longe da cutilância em relação a temas substantivos, ou seja, um líder político que vai a um programa de grande audiência e, de resto, inteligentemente concebido, para discutir política e que ocupa 90% do tempo a explicar os seus dramas passados, no fundo, dentro do tal táxi onde tudo se discute no CDS e decide e derime, perguntando se algum passageiro saía ou se ia para a mala de trás ou se ia para o tejadilho, é um pouco penoso para todos nós. Quer dizer, queremos ver discussão de coisas substantivas. Para onde é que caminha o país? Não, está estafado. Os deputados é que não cresceram, mas a imagem, de facto, está estafada, é verdade. E, de resto, comportam-se como tais. Ainda usei de ver a vocês num como tais. que é uma bicicleta de 2 lugares. Não me parece bem. Os deputados do tândem. Lá iremos. Não parece provável. Os verdes. Exatamente. Aliás, o senhor disse publicamente que não tencionava ver coisa nenhuma. O que é que aconteceu? Não tencionava ver. Isso é um vaticínio terrível sobre mim. O contrato geracional. Eu fico a ver, meu caro. Geracional. Pois fica. Já vai ter a oportunidade. O contrato geracional que o Dr. Monteiro tinha anunciado como uma novidade do arranque do CDS-PP está roto. Rompeu-se. Tinha ficado roto, digamos, bem antes da moção de censura. Olha, apenas não se via. A partir daí viu-se. Com esta sua grande preocupação, efetivamente. Não fica. Ele tem a tese um tanto masoquista e bastante digna de análise. Segundo a qual, quando a tese que o Dr. Manuel Monteiro vai dizer a propósito da intervenção do José Magalhães, passou 50% do tempo a falar no meu nome. Passou 3 minutos e 37 segundos a falar de mim. Logo, isso é excelente para mim. O que é uma ideia verdadeiramente excessiva. Remate lá. Os maoístas tinham aquela frase, cospem-me na cara e eles julgam que é orvalho celestial. É um pouco o caso do Manuel Monteiro. Dão-lhe um ataque acutilante e ele diz que bom. Falam de mim e eu vivo. Em conclusão, é uma tese enganosa. No rescaldo da crise do CDS, diz José Magalhães que... Primeiro, o contrato geracional que o Dr. Monteiro tinha proclamado existir, no fundo, entre os avós e os netos, para salvar o CDS, morreu. O único avô que se salva e que se mantém, que de resto agora teve um papel fundamental na recomposição, ou digamos, no make-up da situação, foi o Sr. Professor Adriano Moreira. Mas é o único. Não me remeta para a categoria dos avós. É o único. Não, o Sr. está in between, digamos, é um jovem, vá lá. Faz parte da parte do infantário, toda a gente sabe. Mas agora, repare, o contrato geracional rompeu-se. Porque aquelas pessoas que ele tinha chamado na recomposição da direção para servir, no fundo, de mistos, não se vêem no dia-a-dia da vida partidária. Quem se vê é a geração PP. Ou então vêem-se em circunstâncias. Para já não falar do PP ele próprio. Ou então vêem-se em circunstâncias, por Deus, embaraçosíssimas. Quem são os dois? A situação pela qual o doutor passou nos últimos dias. Não vai dizer que o Dr. Nogueira de Brito gostou. Não, mas é que não sou eu. Eu não fui chamado para coisa nenhuma. O doutor até nem esteve no centro da crise. Não se está a referir a mim. Você está enganado, ó Carlos Andrade. Eu termino já para o doutor Nogueira de Brito falar. Você é muito interveniente nesta matéria. Acha? Acho. O doutor Nogueira de Brito não fuja. Se calhar é por uma especial simpatia pessoal que tenho por si, doutor Nogueira de Brito. Qual é? Deixem-se depois desta hora, estes são os tais elogios terríveis. Não vai dizer que é envenenado. Juro que é sincero. Muito obrigado. Muito obrigado. Qual é a consequência